A presença italiana está imediatamente associada ao café. É muito importante, como disse um dos palestrantes, o Tiago, o Brasil tinha produção, mas não tinha qualidade. E, na verdade, foram os imigrantes italianos que conseguiram refinar essa produção e botar o café do Brasil em padrão internacional, em padrão gourmet, vamos dizer assim. Um evento desse é importantíssimo. Tudo aquilo que incentiva a história, que incentiva a memória, são ações fundamentais porque, para você entender o presente, você tem que conhecer a história. Você vai ver muitas vezes a história se repetindo, né? Eu já sou mais velho, diante de algumas situações eu falo, já assisti esse filme e não dá outra. Por quê? Porque eu sempre gostei de história, sempre estudei história. E você vê que impérios caem, sobem e caem mais ou menos da mesma forma, pelas mesmas razões. Você tem personagens que são rejeitados pela história, mas depois se revelaram como inovadores, né? Pega desde Galileu, aí você vai, Giordano Bruno, né? Não só na Itália, mas você tem isso no mundo inteiro. Então é muito importante você conhecer o passado. E eu me preocupo muito hoje com essa geração que está aí, que não lê sobre a história, não consegue se aprofundar em história, então não tem a memória do passado. E repare, ao mesmo tempo há um certo desmerecimento perverso dos idosos, porque veja, em todas as civilizações importantes, os idosos eram os conselheiros. Por quê? Porque eles tinham a memória do passado, né? Então hoje tem muita besteira que circula para todo lado porque faltou alguém com um espírito crítico para dizer, opa, isso aí já aconteceu, peraí, vocês estão sendo enganados. Então eu acho que e o evento, naturalmente, especificamente no caso do evento da imigração, a importância da imigração italiana, como também de outros povos, para o Brasil é fundamental. O Brasil, tão importante produtor de café, hoje disputando aí as prateleiras gourmet do mundo, né? E tinha muito pouca referência da história do Paleta, Francisco José Paleta, que era um sargento-mor da colônia portuguesa, que vai até a Guiana, a divisa com o Oiapoque, para resolver um problema de fronteira. Porque desde o Tratado de Utrecht já estava definido que ali seria Brasil, a Guiana fazia a divisa ali no Oiapoque. E o governador João Duval fica sabendo que os franceses tinham invadido, tirado os marcos da colônia, da margem do Oiapoque, e estavam passeando pelo Brasil. E manda o Paleta lá com essa missão de fronteira, mas fala, olha, como eu disse, aproveita o carreto e vê se você consegue umas mudinhas desse negócio aqui, desse café. Porque na Europa eu para tomar uma xicrinha de café aqui, disse lá o governador, deve ter dito, eu tenho que mandar um ofício para Portugal, vai de navio, leva 15 dias, fica parado, aí daí um mês manda um saco de café para nós, podemos plantar isso aqui no Brasil. Aí o Paleta vai até lá e aí envolve uma história de amor. Ele tem um namoro, não se sabe exatamente quem é essa mulher, se ela era concubina ou uma das damas da corte do Claude d'Orvilliers, que era o governador da Guiana, não se sabe quem era, e através dela ele consegue essas mudas, as primeiras sementes, e começa a plantar no Pará. E depois disso o café vira essa riqueza, se espalha para o resto do Brasil e vira essa riqueza que hoje nós temos.